Olá, galera. Eu sou o professor Emílio. Essa é mais uma aula de técnicas radiológicas. O assunto de hoje é sobre radiografias de abdômen, ok? Então, no primeiro momento, para a gente poder fazer a radiografia de qualquer estrutura do corpo, é importante que saibamos aonde ela fica, né? E conhecer as suas estruturas básicas, as estruturas que vão aparecer na radiografia. Então, quando o médico solicita uma radiografia de abdômen, basicamente, o que ele quer ver é o sistema urinário. Ele quer ver região de rins, ureter, que são os caninhos que ligam os rins até a bexiga, e às vezes aparece um pouquinho, uma pontinha da uretra. Mas o objetivo mais comum é rins, ureter e bexiga, que é o caminho mais natural do cálculo. Um dos motivos mais utilizados para radiografias de abdômen é a busca sobre cálculo renal. Usa-se sempre a palavra cálculo renal, né? Mas não necessariamente o cálculo vai estar no rim. Ele pode estar no rim, ele pode estar na passagem do rim para a bexiga, que são os ureteres, ou na própria bexiga. E quando ele já está bem perto disso aí, ele pode estar até na uretra. Então, são essas as estruturas de aparelho urinário que vão ser investigadas na radiografia de abdômen. Mas não é só isso que acaba aparecendo. Aparece a coluna lombar, que são as 5 vértebras lombares, vai aparecer a crista ilíaca, que é o osso, a parte mais alta do osso ilíaco, o ilho, que é um dos 3 ossos da pelve, o acetábulo, que é o encaixe, que permite que a cabeça do fêmur se encaixe, a região da cabeça do fêmur, a região do colo do fêmur, o trocânter maior, pubis, trocânter menor, isquio, forame obturado, a sínfise púbica. Então, numa radiografia de abdômen, a gente acaba podendo visualizar todas essas estruturas. Mas, repito, o objetivo maior é sempre a relação do aparelho urinário, rins, ureter e bexiga. Essas estruturas, rim, ureter e bexiga, elas não aparecerão na radiografia. Então, é muito importante que a gente tenha em mente essa imagem aqui, para fazer uma correlação com a imagem radiográfica, porque o cálculo ele vai aparecer na altura de alguma dessas regiões. No decorrer da aula de hoje, eu vou explicar melhor para vocês o que eu estou falando, tá bom? Então, o que é, né? Vocês já estão acostumados comigo. Incidência básica. Incidência básica é aquilo que é solicitado quando o médico só pede a estrutura. Então, na solicitação de raio-x de abdômen, o que faremos? Faremos somente uma incidência antero-posterior, mas importante que essa incidência o paciente estará em decúbito. Então, é sempre feito um exame em AP com o paciente em decúbito. Então, na solicitação de raio-x de abdômen, vocês vão fazer somente uma imagem. Uma outra maneira de solicitar também é raio-x simples de abdômen. Ou o contrário, né? Raio-x de abdômen simples. Essas 3 situações acarretam na mesma coisa. Faremos somente um exame em AP e em decúbito. Presta atenção, pessoal, aqui. Decúbito, deitado. Muito bem. Agora, em solicitando 2 posições, presta atenção na diferença? 2 posições, aqui, ó, 2 posições. Se for 2 posições, faremos 2 posições. Aí vocês me perguntam, professor, quais são essas 2 posições? Abdômen AP e abdômen AP. Professor, tudo AP? É tudo AP. Mas é um AP em pé e um AP deitado. Muito importante a pergunta que vocês fizeram. Eu recebi aqui no ponto aqui, ó. Aqui, ó. Vocês não sabem, mas vocês me perguntaram aqui, ó, na própria mente de vocês. O primeiro exame é feito em pé e o segundo é o deitado. Tem que ser feito nessa ordem. Primeiro em pé, segundo deitado. Aí vem a segunda pergunta, aquela que fica aqui, ó, remoendo um cucuruto. Por quê? A radiografia de abdômen, na região abdominal, existe muito líquido livre, gases e fezes.
quando a gente está em decúbito, ó, aqui, ó, essa garrafinha aqui serve. Dá pra gente ver o volume? Aqui. Não, não dá. Vamos ver se é essa aqui. Também não dá. Ó, essa aqui agora é sucesso. Aqui, ó, observa o volume do álcool. Opa, deu uma falhadinha. Aqui, que funcionou. Olha o volume. Então, se vocês olharem o volume, vocês conseguem saber exatamente o que eu tenho aqui de álcool e o que eu tenho de água. Agora, a hora que eu deito assim, ó, que é olhando de cima, a gente passa a não conseguir mais ver a questão do volume. Então, quando o paciente já vem caminhando, o paciente já vem em pé, então a gente aproveita que todos os líquidos, os gases e as partes mais densas, mais duras, já estão em posições corretas, aproveito e faço o em pé. E depois eu faço o deitado, porque meio que fica tudo misturado entre gases, líquido e fezes. Então, a gente aproveita essa situação, faz o em pé primeiro e depois faz o deitado. Ah, pessoal, mas se eu esquecer e fizer o deitado primeiro? Tudo bem, não vai se perder do exame. Mas aí você tem que colocar o paciente em pé, esperar aproximadamente 5 minutos para que os níveis voltem ao seu local habitual. Então, sempre é indicado que façamos primeiro a radiografia de abdômen em pé. Mas eu só vou fazer a radiografia de abdômen em pé se a mim for solicitado o abdômen em 2 posições. Mas a maneira mais comum de solicitar é assim mesmo, raio-x de abdômen em pé e deitado. Desta forma, o médico mesmo escreve, vocês já aproveitam até a ordem que está escrito, ó, em pé, faz primeiro e depois o deitado. Ok? Fácil, né? Simples assim. Então, vamos os parâmetros. Ó, AP, que é o que a gente chamou de rotina básica ou incidência básica, né? Aí nós temos o 35/43, ou podemos chamá-lo de 43, na longitudinal. O que significa? Eu estou usando o eixo mais longo para fazer o exame. A distância é de 1 metro, gradiente difusora sim, o raio central perpendicular no ponto médio entre as cristas ilíacas. Bem fácil, ó. Paciente em decúbito dorsal, simples assim. E para exames de abdômen talvez seja o mais importante. O paciente não pode mexer e não pode respirar. Então, aquela coisa mais visual. Então, temos aqui o receptor de imagem, né? 35/43. Não esqueçam que podem chamar ele só de 43. Então, a parte mais longa é o 43, a parte mais curta, o 35. Da fonte expositora ao receptor de imagem, 1 metro. Deitado, não mexe, não respira. E o chassi, o receptor de imagem dentro da gaveta. Então, gradiente difusora, sim, utiliza. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, bora lá. Ó, o que a gente se relaciona aqui para poder resolver esse problema? Primeiro, né, AP, região anterior e vai sair na região posterior. Aqui é a região das cristas ilíacas. Onde é que é a crista ilíaca? A parte mais alta do osso ilíaco. Então, essa linha passa na direção das cristas ilíacas e esta linha passa na direção do umbigo, que aí a gente tem certeza que está na linha média do paciente. Simples assim. Então, aqui, ó, nenhum dos dois exames é a radiografia simples de abdômen, tá? Isso aqui é uma urografia escritora, um exame contrastado de abdômen, e aqui é a imagem anatômica que a gente viu lá no início da nossa aula, só para vocês terem uma noção, ó. O rim esquerdo aqui, ó, então os cálices renais ainda com um pouquinho de... Isso aqui chama contraste, foi um medicamento, vamos chamar assim, né? Um elemento colocado na veia do paciente e o rim absorve e depois excreta. Então, ele absorveu e já eliminou grande parte, mas ainda tem um pouquinho. Então, aqui, ó, é aproximadamente a topografia do rim esquerdo. Que, se vocês observarem na imagem, ele é ligeiramente um pouquinho mais alto, ligeiramente mais alto que o rim direito. O rim direito ainda tem um pouco mais de contraste, mas já eliminou bastante também. Tá aqui. Aí aqui a gente vai ter um pouquinho no ureter direito, no ureter esquerdo já não tem mais nada, que vai chegar aqui na bexiga, ao desenho da bexiga,
E aqui a gente já tem a uretra. E a uretra está aqui. Então, para mostrar para vocês bem direitinho aonde estão as estruturas que precisam ser examinadas numa radiografia de tórax. Como eu falei, a gente não consegue ver o rim, a gente não consegue ver a bexiga, a gente não consegue ver os ureteres. Mas havendo a presença de cálculo ali, o médico consegue saber. Ok? Agora, observem a radiografia simples, essa que a gente está estudando hoje. Ó. Eu não tenho nenhuma presença, eu não consigo delimitar as estruturas, mas fazendo uma correlação com a anatomia, por isso que é muito importante que entendamos de anatomia, a gente sabe que aproximadamente o rim esquerdo está nessa região, o rim direito um pouquinho mais para baixo, aí eu tenho os canais que levam até a bexiga, que são os ureteres, aí aqui eu vou ter a bexiga, depois eu vou ter a uretra. Eu não vejo essas estruturas, mas se houver um cálculo ali, consegue ser observado. Tanto isso é verdade que aqui tem um cálculo. Eu preciso perguntar para vocês onde é que está esse cálculo. Ele está na bexiga. Mas eu estou vendo a bexiga? Não. Mas eu sei que a bexiga está ali. Por quê? Anatomia, né, galera? Vamos estudar anatomia. Vamos estudar anatomia. Tô legal hoje, não? Não tomei a medicação. Então, aqui, ó, comparando a radiografia contrastada, que não é o objeto de estudo, mas só para vocês correlacionarem. Então, aqui é a urografia escritora e o nosso raio-x é esse aqui. O que é importante numa radiografia de abdômen em decúbito? Eu preciso que o meu exame radiográfico esteja muito rente à região da sínfise púbica. Isso me garante que eu vou pegar as estruturas que me interessam, desde a bexiga para cima, que vão pegar os ureteres e os rins. As cristas ilíacas é a parte central do meu abdômen, toda a coluna lombar, e tem que aparecer pelo menos 2 pares de costelas. Ok? 2 pares de costelas, não pode ter imagem de movimento, a imagem não vai estar borrada. Localiza a crista ilíaca aproximadamente no centro da imagem e a sínfise púbica não pode estar cortada. Então, a radiografia de abdômen ortostática. Se a gente for fazer uma comparação com a de decúbito, a gente vai notar pouquíssima diferença. Então, aqui é a incidência especial, que vai ser solicitado no 2P ou escrita, né? O médico vai solicitar em pé e deitado. Nunca faremos somente essa. Faremos a deitado e a em pé. O chassi utilizado é o mesmo, o 35 por 43 ou somente 43 na longitudinal. Então, o maior eixo, o 43, o menor eixo, o 35. Distância foco-filme é a mesma, 1 metro. Utiliza gradiente difusora, então o receptor de imagem estará dentro da gaveta. Só que aqui há uma mudança importante. Aqui temos um equívoco, vamos arrumar isso aqui para evitar problemas futuros, né? A pessoa também erra, né? A pessoa tem que prestar mais atenção, é verdade. Não sei que vocês pensaram isso agora nesse momento, mas o raio central é perpendicular 5 centímetros acima das cristas ilíacas. Agora ficou bom, hein? Aí agora vocês não falam que eu fiz direito. Vocês só sabem reclamar quando eu erro. Então, perpendicular 5 centímetros acima. Isso aqui é diferente. Então, isso aqui é uma diferença em relação ao abdômen deitado. E a segunda diferença é que o paciente fica em pé. E aí, essa questão do raio vai nos dar uma diferença importante na análise da radiografia. E o paciente não mexe e não respira. Não esqueçam que o abdômen em pé é sempre feito junto com o abdômen deitado. E esta é a radiografia para ser feita primeiro. Joia? Dito isto, vamos para a próxima. Deixa eu só apagar tudo isso aqui. Então, temos o chassi 35 por 43 ou somente 43 na longitudinal. Então, aqui é o 43, assim é o 35. O paciente fica em pé, abdômen ortostático, não mexe, não respira. A distância entre a fonte expositora e o receptor de imagem, 1 metro.
gradiente difusora? Sim, utiliza. O receptor está aqui, gente, ó, dentro da gaveta. Aí, uma imagem fala mais que 1000 palavras, então observem que nós temos uma pessoa que está em pé, consequentemente, é o abdômen ortostático, uma imagem mais longa. Observe a colimação respeitando as laterais do corpo. A linha média do raio tem que conferir sempre com o umbigo, ó, aqui um lookzinho. E esta linha aqui, ó, ela tem que ficar um pouco acima da crice ilíaca. Um pouco quanto? 5 centímetros acima. Então, a linha horizontal, né, esta aqui, fica 5 centímetros acima das cristas ilíacas. É a diferença entre o abdômen deitado, que é na crice ilíaca, e o abdômen em pé, que é 5 centímetros acima. Daí o que a gente tem? A gente tem uma imagem que vai privilegiar mais o abdômen superior, a região superior do abdômen. Porque o que o médico quer ver aqui, além de melhor, mais limpo a região do abdômen superior, a diferença entre nível hidroaéreo, entre nível de líquido e gases. Porque numa pessoa que está em pé, a tendência é que o líquido mais pesado para baixo e os gases mais leves para cima. Então, a gente já não tem mais a necessidade de visualização da crice ilíaca, observem que está cortada. Aí vocês se perguntam, tá, professor, mas e a bexiga? A bexiga a gente já viu lá no AP, de deitado, de decúbito. Aqui é para ver mais a região de abdômen superior. Observem que as cristas ilíacas ficam mais inferiores, porque elas não estão no meio da imagem. Observem também que essa região do abdômen superior está mais limpa. E aí o médico quer saber o quanto de nível está ocupando a cavidade abdominal. Aí já é uma avaliação do médico. Aqui para vocês analisarem, ó, as duas radiografias juntas, um abdômen em AP decúbito. Observem na imagem que ele está rente à crice ilíaca. Então, a gente consegue ver na região a bexiga, os rins aproximadamente nessa região. O outro não dava para ver bem, mas ele fica mais ou menos aqui, levemente mais alto. E os ureteres. Não se vê-los, mas na necessidade, na existência de cálculo, é possível ver a topografia da região onde o cálculo se encontra. Então, são abdômen de pessoas diferentes, mas não são diferentes, não, são da mesma pessoa. Aqui houve um pequeno equívoco na realização, a distância foco-filme do ortostático não foi respeitado, o paciente ficou um pouco mais, a fonte expositora ficou um pouquinho mais longe, mas é do mesmo paciente. Então, observem, ó, que quando o paciente está deitado, a imagem fica mais poluída, mais na região central. Quando o paciente fica em pé, observem que tudo, a parte mais pesada e de líquido desce e essa parte mais central fica, né, mais limpa. Então, esse é o exame especial de abdômen em pé e deitado. Aí existe um outro exame de abdômen que é chamado de abdômen agudo. A gente só vai fazer a radiografia de abdômen agudo e é simples, o médico pede raio-x de abdômen agudo. Simples assim. Não é muito importante para a gente, mas aqui ó, tem uma lista de patologia onde pode fazer com que o médico sinta a necessidade de pedir esse exame. Então, pode estar relacionado a qualquer tipo de doença dessa. Então, mas aí é o médico que decide, a partir de uma suspeita de qualquer dessas doenças, solicitar a radiografia de abdômen agudo. Em solicitando, a gente vai fazer a radiografia de abdômen agudo. O que é um exame de abdômen agudo? É uma soma de 3 exames. Eu tenho que fazer uma radiografia de tórax em PA, que aprenderemos numa outra aula, mais o raio-x de abdômen AP ortostático e o raio-x de abdômen em decúbito. Importante, nós vamos respeitar
toda a característica, todo o jeito de fazer de cada exame. Então, tem todo o passo a passo do tórax, tem todo o passo a passo do abdômen, tem todo o passo a passo do outro abdômen. São 3 exames separados. E esses 3 exames compõem o exame de abdômen agudo. Aqui, ó, tá a imagem de posicionamento. Então, eu vou ter que fazer tomar todos os cuidados que se usa para uma radiografia de tórax em PA. Depois, fazer todos os parâmetros da imagem do raio-x de abdômen ortostático e todos os cuidados do raio-x de abdômen em decúbito. 3 exames, cada um com as suas características, cada um com os seus cuidados. E aí a gente tem aqui as 3 radiografias, o abdômen decúbito, o abdômen ortostático e o tórax PA. Ok? Então, são as 3 possibilidades de radiografias de abdômen. Abdômen faz só AP decúbito, abdômen em 2 posições, AP ortostática mais AP decúbito, e uma outra chamada de abdômen agudo, que são a somatória de uma radiografia de tórax em PA, mais uma radiografia de abdômen AP ortostática, mais uma radiografia AP de abdômen agudo. Por último, e não menos importante, vamos localizar as estruturas de uma imagem radiográfica de abdômen. Ok? Vamos começar aqui, ó. Nós temos aqui o 11º par de costelas. As costelas número 11. Aí depois nós temos a costela número 12. Aqui. Aí nós temos a coluna lombar. Embora nada disso seja objeto de estudo, mas aparece na radiografia, é importante que a gente saiba identificar as estruturas, né, gente? Cristas ilíacas. Aí aparece também a cabeça do fêmur. O colo do fêmur. O trocânter maior. O isquio. Deixa eu ver onde é que eu boto ele bem bonitinho aqui. Aqui. Uma estrutura importante na visualização do abdômen decúbito, a sínfise púbica. O forame obturado. O pubis. O acetábulo. O ilho. A articulação sacro-ilíaca. O próprio sacro. E um músculo que vai dar coluna lombar, que aparece, que isso é um indicativo que a minha radiografia de abdômen ficou bem feita, principalmente no abdômen em decúbito, é o músculo psoas. Psoas assim mesmo, com o P mudo. Então, essa é a radiografia com a identificação das estruturas anatômicas visualizadas no exame radiográfico de abdômen. E observe aqui, ó, um cálculo na região da bexiga. Isso aqui é um certo, galera? Ó, tô dando aquele tempo para aquele print bacana, né? Aquele print da nossa aula. Apaguei. Então, essa foi a aula de técnicas radiológicas, onde a gente falou sobre abdômen. Valeu, galera. Bons estudos e até uma próxima aula. Grande abraço.